Pretende-se, neste recurso, proceder à exemplificação da pormenorização de uma laje vigada armada em duas direções. Para o efeito, vai recorrer-se ao exemplo do exercício 8, no qual se pretendia o dimensionamento de um painel de laje com condições de apoio basicamente simplesmente apoiadas em todos os bordos, à exceção num em que era um bordo com continuidade, e solicitada por uma sobrecarga de 2 kN por metro quadrado, bem como um revestimento de 1,25 kN por metro quadrado. A laje foi dimensionada, resultam para ela 3 momentos de cálculo de secções determinantes, 2 momentos positivos MXS e MYS e um momento negativo MYVS, para os quais se é conduzido uma armadura de fito 6 afastados de 15 para a direção X, momentos positivos, uma armadura de fito 6 afastados de 125 para a direção negativa, também armadura inferior, e no bordo de continuidade uma armadura de FIS de 8 afastados de 10. Para além das armaduras de cálculo, a laje na laje vai ainda ser necessário colocar uma armadura de bordo apoiado, que será correspondente à armadura mínima, FIT 6 afastados de 17,5. Armadura de canto apoiado, que neste caso tem de ser igual à máxima armadura positiva, ou seja, FIT 6 afastados de 125. Uma armadura de canto apoiado de continuidade, que é coincidente com a armadura mínima, ou seja, FIT 6 afastados de 17,5, e depois as armaduras de distribuição, quer da armadura negativa no bordo de continuidade, que se especificou como sendo FIT 6 afastados de 25, e para as restantes armaduras de distribuição se optou por adotar a mesma armadura em virtude de já ser um espaçamento considerado significativo. Passando à parte da pormenorização, os desenhos começarão sempre por um desenho de dimensionamento, na qual são especificadas todas as dimensões do problema que o identifiquem completamente em obra e o posicionem. Neste caso, estamos a limitar a representar a laje, com uma laje de 4x5 e com uma espessura de 13 cm, e o desenho deverá ser feito à escala. Relativamente à pormenorização, vai aproveitar-se a existência de simetria, e para o efeito traçou-se um eixo de simetria, no qual se representará na parte, neste caso superior, a planta inferior, e na parte de baixo a planta superior de armaduras. Neste exemplo, e como um conselho que para quem se inicia na execução de pormenorizações deverá ter isso em atenção, aconselha-se a execução em folha de rascunho o traçado de esquemas auxiliares de cálculo que permitam a quem ainda não domina todos estes conceitos garantir que não se esquece de nenhuma armadura. Vamos começar a pormenorização pela planta inferior, pela direção X. Sabemos que para a direção X, sendo um bordo apoiado para este bordo, não será possível dispensar armaduras, sendo aquele um bordo de continuidade, será possível dispensar armaduras, e portanto o EC2 permite ou obriga a que se leve pelo menos metade da armadura até o apoio. Portanto, neste caso, vamos levar metade da armadura, que era FIT 6 afastados de 15, e neste caso serão FIT 6 afastados de 30, portanto, em todo o vão. A outra metade, e esta armadura será posicionada desde a face da viga àquela face da viga, sendo aqui o eixo de simetria apenas se representa a metade da seta, e a outra metade da armadura será levada desde o bordo apoiado, sem interrupção da armadura, portanto, até uma distância igual a 20% do vão em relação ao apoio, que neste caso equivale a 1 metro. E, portanto, atendendo a que esta armadura é conhecida, naturalmente fica especificada o seu comprimento como sendo de 4 metros. Traçada esta armadura, podemos dizer que toda a armadura segundo X na face inferior fica tratada. Passando para a armadura segundo Y, foi especificado uma armadura de FIT 6 afastados de 125, que será naturalmente posicionada na laje segundo Y e deverá percorrer essa laje desde a face da viga do apoio de continuidade até à outra face, ou seja, em todo este comprimento, e uma vez posicionado e traçado, podemos dizer que
que no esquema auxiliar ficou tratada toda a armadura positiva e fica assim concluída a pormenorização positiva. No que se refere à armadura superior, o conselho é que se inicie o traçado pela representação da armadura de continuidade, que neste caso eram φ de 8 afastados de 10, que deverá ser interrompida a ponto 25 do vão, ou seja, neste caso 1,25 metros do bordo de continuidade, e deverá ser prolongada em todo o bordo de continuidade, aproveitando o mesmo conceito que fizemos há pouco na pormenorização de armadura inferior. Portanto, esta armadura será levada desde do bordo da face, desde a face interior da viga até esta face interior da viga, e devido à simetria aproveitamos apenas a representação de uma parte da seta, e portanto ao posicionar esta armadura fica no esquema auxiliar representada a armadura que foi agora posicionada. Outra armadura que temos que colocar nesta laje é a armadura de canto, que neste caso deve ser igual à armadura máxima de vão, ou seja, φ de 6 afastados de 125. Portanto, será posicionada em ambas as direções, aproveitando naturalmente ou tendo em conta que a armadura é levada até 1/4 do vão em ambas as direções, ou seja, neste caso será 1,25 m segundo x, 1 m segundo y. Esta armadura será, portanto, nesse metro segundo y a sua colocação em planta, e uma vez colocada ficam cobertos ambos os cantos no esquema auxiliar, ambos os cantos segundo a direção x. Na direção y teremos que colocar a mesma armadura, agora com um comprimento igual a 1 metro em termos de desenvolvimento, e será na área antes ocupada, no comprimento antes ocupado pela armadura segundo x, ou seja, aqui representado por esta região. E, portanto, ao colocar esta armadura, ficam os cantos imediatamente resolvidos em termos de armadura. Passando agora para as armaduras de bordo. No bordo segundo X é necessário colocar uma armadura que é a armadura mínima, e que neste caso se conclui ser também ela igual à armadura exigida para colocar no canto apoiado de continuidade, e portanto é por essa razão que esta armadura é levada desde o bordo de continuidade até ao início da armadura de canto, e após a sua colocação é ali representada no esquema auxiliar, ficando resolvida a armadura segundo Y. Esta armadura exige naturalmente que se coloque armaduras de distribuição, e portanto podemos ver aqui no esquema que a armadura, o canto já está resolvido, já tem armaduras em ambas as direções, ambos os cantos. Faltando apenas agora a armadura de distribuição da armadura principal nesta região e a armadura de distribuição desta armadura de bordo nesta direção. E, portanto, começando por esta, serão φ de 6 afastados de 25 colocados ao longo do comprimento da armadura de bordo, e portanto ao colocar esta armadura fica resolvido ambos os bordos apoiados segundo x. A armadura de distribuição da armadura do bordo de continuidade é uma armadura de φ 6 afastados de 25, neste caso com 2,5 m, e portanto será colocada penetrando ligeiramente nesta região do canto, onde já existe, como já vimos, a armadura de bordo. Esta armadura vai ocorrer enquanto, sendo a armadura de distribuição da armadura negativa, vai desenvolver-se no mesmo comprimento, ou seja, no 1,25 m, e podemos agora passar ali ao esquema auxiliar e marcar esta armadura agora colocada, ficando resolvida o problema da armadura superior. Fica apenas a faltar este bordo, e então neste bordo o que é necessário colocar? É uma armadura de bordo, φ de 6 afastados de 175 desde um canto até ao outro, e da respectiva armadura de distribuição, que neste caso é φ de 6 afastados de 25, também desde um bordo até ao outro. E, portanto, ao traçá-la e no mesmo comprimento que a armadura de bordo, fica resolvido o problema da armadura, e podemos olhar aqui para o esquema auxiliar e constatar que todas as armaduras estão traçadas, as correspondentes armaduras de distribuição também, pelo que está concluída a pormenorização. A pormenorização naturalmente tem que levar a legenda e ser cotada, e portanto o trabalho ficou concluído, faltando apenas especificar
o corte que deverá ser representado, e neste caso será desenhado de seguida um corte AA. Antes de passar ao corte, chamo apenas a atenção ao pormenor do canto especificamente dito, em que, como vimos, nesta região do canto, neste retângulo, é necessária uma malha de FIT 6 afastados de 125, malha esta que ela própria resolve o problema das armaduras em ambas as direções. É a partir desta malha que partem as armaduras de bordo segundo ambas as direções portanto, iniciando-se essa armadura no final desta região, e aquilo a que se pretende aqui chamar a atenção são as armaduras de distribuição das regiões ou das direções perpendiculares que penetram nestas áreas um determinado comprimento, e esse comprimento deve ser igual a LBD de forma precisamente a garantir a continuidade. O que se pretende é evitar que aonde termine uma armadura comece imediatamente a outra. Isso não deve ser feito, e sim existir sempre um comprimento de sobreposição entre armaduras. Finaliza-se mostrando o corte da laje, e o corte da laje serve fundamentalmente para ilustrar que a armadura principal, segundo Ibsen, na face inferior é aquela armadura que está mais próxima da face, na parte superior será a armadura do bordo de continuidade que estará mais perto da face, chamando-se também a dois aspectos, a atenção a mais dois aspectos. Um é que as armaduras nunca penetram nas vigas, param à face das vigas, só penetram quando são perpendiculares às vigas, e que em baixo, na planta inferior, toda a área estará sempre coberta de armadura. Na planta superior há, em geral, regiões sem qualquer armadura.